Mulheres que convivem juntas ovulam ao mesmo tempo? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, hoje é dia de confrontar a ciência com sabedoria popular aqui no Naruhodo. Vamos lá. Altair, essa é uma daquelas que a gente ouve com certa frequência. E muitas mulheres, e por que não homens, acreditam nisso que eu vou dizer. Algumas delas dizem que trabalham num ambiente com muitas mulheres, então que elas acabam sincronizando os ciclos menstruais, assim. E outras dizem que fizeram uma viagem com amigas, uma viagem mais longa, e acabou acontecendo a mesma coisa. E dizem até que num reality show, que é onde as pessoas ficam confinadas, né, durante um bom tempo no mesmo lugar, as mulheres acabam também menstruando juntas. Afinal, Altair, segundo a ciência, as mulheres que convivem juntas ovulam ao mesmo tempo? Isso é verdade? Isso é mito? Tadam. Então, é mito. Né? Pois é mito. Na verdade, vale a pena contar a historinha de como que surgiu esse mito. Na verdade, por muito tempo existiu estudos que comprovaram isso. O primeiro estudo mais formal, que verificou a associação entre mulheres que conviviam muito tempo juntas e a padronização dos ciclos hormonais menstruais delas, é um artigo de 1971 da Nature. 71? 1971. Já faz um tempinho, então. Ah, bastante. Então esse mito nasceu lá atrás. Na verdade, não se sabe muito bem se esse mito existia antes disso. Entendi. Mas esse foi o primeiro artigo formal que apresentou essa hipótese e tentou validar. Esse artigo de 1971 é um artigo de 1-2 páginas, bem curtinho, em que eles pegaram cerca... Artigo de 1-2 páginas é um artigo que merece respeito, Altair? Não julgue as coisas pelo tamanho, né? Isso vale para outras coisas também, né? A qualidade de uma coisa não é medida pelo seu tamanho em páginas, né? Mas no caso desse artigo, era um estudo realizado com cerca de 120 meninas que estudavam numa universidade nos Estados Unidos e elas moravam no mesmo dormitório. Tá. Então, era uma pesquisadora, inclusive psicóloga, da Faculdade de Psicologia. Ela fazia um recordatório, né? Então as meninas marcavam, né, qual fase do ciclo elas estavam, e ela foi controlando. Então ela pegou os dados dessas 120 meninas e foi acompanhando por cerca de 4 ou 5 meses. Certo. Né? E daí, segundo os resultados que ela tinha, ela foi verificando que essas meninas, no começo desses 4 meses, elas ovulavam em períodos diferentes. Conforme o tempo foi passando e a convivência foi aumentando, o número de coincidências ao longo do tempo, como foi aumentando, mais meninas passaram a ter o período fértil na mesma época do mês. Ela apresentou como resultado de que ela não explicou o mecanismo, na verdade não se sabia na época, que meninas que convivem ou mulheres que convivem juntas por algum tempo passam a ter seus ciclos menstruais coincidentes. Nenhum outro estudo foi feito sobre isso até 2006. Então, ficou mais de 30 anos com essa ideia. Em 2006, uma pesquisadora, uma americana e uma chinesa, botaram isso à prova, né? Então, durante esses 30 anos, você tinha, por exemplo, certos trabalhos de antropologia com uma amostra menor, mostrando que isso não acontecia. Então, tinham vários trabalhos que diziam que não, mas não eram com um tamanho de amostra grande o suficiente para servir com uma evidência mais sólida. Aí, em 2006, 2 pesquisadoras chegaram e falaram, não, vamos testar, vai. E aí elas foram na China, pegaram um grupo de quase 1000 mulheres, numa cidade, né, pequena de lá, e foram acompanhando. E viu que não tinha essas coincidências. E se você lê o artigo de 1970, você vê que tem alguns problemas estatísticos da análise também. A amostra era pequena, por exemplo. Exato. Então, se você tinha mais ou menos 100 mulheres e elas têm um ciclo a cada mês, aproximadamente, a probabilidade de você ter, por acaso, os ciclos coincidentes entre as mulheres é razoavelmente grande. Uhum. Então, simplesmente, ela conseguiu contar o número de coincidências. Esse estudo de 2006, com um N muito maior e tal, mostrou que, na verdade, essas coincidências no padrão menstrual se deviam ao acaso. Vamos fazer um parênteses aqui, aproveitar e falar sobre alguns termos científicos para o pessoal leigo, tá? Explica um pouquinho o que você quer dizer com N. Você falou o N pequeno, o N grande. Então, N é o tamanho da amostra que você utiliza no momento de fazer um estudo para tomar sua decisão sobre se um fenômeno existe ou não. Né? É o número de ocorrências numa amostra probabilística ou não probabilística. Isso, pode ser o número de ocorrências ou o número de indivíduos que você trabalha.
Tem uma piadinha estatística que fala assim: com 2 pessoas você prova qualquer coisa. Então, se eu acredito em uma coisa, você também deve ser verdade, né? Tá Esse certo. é o jeito que a gente pensa. Só que não necessariamente isso reflete um raciocínio estatístico e científico, né? Tem essa questão da coincidência matemática, de overlap aí entre os ciclos menstruais, que pode ter levado a essa conclusão. E também eu li que existe uma tese ligada à liberação dos feromônios. Né? Esse estudo de 71 deixou claro a liberação de feromônios era uma hipótese que explicaria essa coincidência de ciclos menstruais. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim. Então, uma ideia que o artigo de 71 colocou é que uma hipótese para isso é que durante o seu ciclo hormonal a sua quantidade de hormônios varia e por isso o seu cheiro varia. E daí uma outra pessoa, um outro organismo tem contato com isso e vai começar a alinhar o seu padrão referente a um indivíduo que é visto como mais dominante no grupo. Ou seja, um organismo ele seria capaz de detectar essa liberação de hormônios e se ajustar também para fazer o mesmo. Exato, essa é a ideia. Isso é visto em alguns animais, né? Então, tem alguns animais que você observa que se você tem a fêmea dominante, tem estudos já mostrando isso, que fêmeas dominantes, por exemplo, durante o padrão, as fêmeas menos dominantes começam a seguir o padrão semelhante ao dela. Em que espécie isso acontece, por exemplo? Tem em símios, por exemplo, e principalmente em macacos sociais, onde você tem uma hierarquia muito bem estabelecida, muito forte. Então, chimpanzé tem isso, bonobo tem isso um pouco, e em felinos você tem também. Então, leão, tigre um pouco menos, mas o grande exemplo é o leão. Mas as mulheres, o ser humano, não tem essa capacidade. Não, pelo que se mostra, né, que na verdade existe essas variações hormonais, isso gera até um impacto na mudança do seu cheiro, por exemplo, mas o efeito que isso tem no ambiente é muito pequeno para modificar o padrão de outro organismo frente a você, né? Porque na nossa espécie, as relações hierárquicas elas não são tão diretas. Então parece que essa é uma característica que foi se perdendo ao longo das gerações, durante o processo evolutivo humano. Então em outras espécies isso é bem importante, porque a hierarquia é muito direta. Tem uma diferença anatômica também entre seres humanos e essas outras espécies que você mencionou, assim. Isso. Uma coisa importante, por exemplo, se você pega macaco, o cio da fêmea ele é externo. Então o órgão sexual feminino muda quando ela está no período fértil. Né? Então ela comunica para o resto do grupo que ela está no período fértil. No caso do humano, não existe isso. Então a mulher, nem a mulher sabe direito quando ela está no período fértil ou não. Né? E isso tem um impacto na relação hierárquica dela com as outras mulheres. Então, quando, por exemplo, pensando num grupo de chimpanzés, quando você vê uma fêmea no cio, essa fêmea indica para as outras fêmeas que ela está no período fértil. E isso pode também eliciar que outras fêmeas entrem nesse período. Como no caso do humano, o período fértil é escondido, né? Você não dá uma pista visual para isso, perde um pouco o sentido de outras mulheres também regularem o ciclo em função do seu. Né? Então, essa é uma característica que foi se perdendo ao longo da evolução humana. Mas é uma discussão bem interessante mesmo, né? É importante pontuar que pode ser que caso tenham duas mulheres que convivam juntas, pode ser que existam coincidências no padrão menstrual, mas não porque uma está interferindo na outra, é simplesmente uma ação do acaso. Porque já que o ciclo menstrual ele tem uma duração de aproximadamente 28 dias, se você tem um monte de mulheres juntas, existe uma grande probabilidade matemática de algumas delas, de fato, cruzarem o momento da menstruação e aí acabarem tendo a sensação de que estão menstruando juntas. Exato. É a mesma ideia de que se você conhece muitas pessoas, é muito provável você ter alguém que faça aniversário no mesmo mês que você, ou mesmo no mesmo dia. É a mesma ideia. E você acaba notando justamente porque ela fez aniversário junto com você, né? Ou uma mulher pode acabar notando que uma outra menstruou junto, justamente porque soube que estava menstruando junto. Isso é um viés de memória que a gente tem. A gente tem uma memória muito mais acurada para perceber coincidências do que coisas que não são coincidentes. Então, provavelmente, elas têm uma memória muito melhor para lembrar quando deu certo do que as inúmeras vezes que não teve coincidência, né, no padrão menstrual. Tá certo, então. Divertido, então, né? Derrubamos um mito aqui. Espero que sim. E espero que isso gere uma discussão onde quer que você esteja, né? Porque essa é a proposta do podcast, né? Tá legal, então. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.
Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade? Quer lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. Até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigato. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.